Cuidar de uma gravidez hoje em dia é como navegar num mar de informações, onde a maioria são icebergs que podem naufragar sua tranquilidade. Você já sentiu aquele frio na barriga, diferente do chute do bebê, que vem quando você está no mercado e vê aquele queijo branco e cremoso na prateleira? Seu coração dispara. A mão coça para pegar, mas uma voz na sua cabeça, que soa exatamente como a voz da sua sogra, ou aquele comentário que você leu num grupo de internet, grita que você não pode, que aquilo é veneno, que vai fazer mal ao seu filho. Você larga o produto na prateleira com um nó na garganta, sentindo uma mistura estranha de culpa por ter desejado e alívio por ter sido responsável. Mas no fundo, fica aquela dúvida cruel. Será que eles estão certos? Será que você está privando seu corpo de algo gostoso e nutritivo por puro medo infundado? Essa confusão entre o que a ciência diz e o que os conselhos antigos pregam é uma das dores mais silenciosas e angustiantes que uma gestante carregar. Você quer alimentar seu bebê da melhor forma possível. Quer controlar o ganho de peso para ter uma gestação leve. Mas parece que a cada mordida existe um perigo invisível, espreitando. Vamos entender por que esse medo existe e por que ele te paralisa tanto. Antigamente não existiam as mesmas regras de higiene e produção que temos hoje. Os queijos eram feitos de leite cru, sem nenhum cuidado especial, e realmente podiam carregar bactérias perigosas. A lista de proibições cresceu como uma bola de neve, passando de geração em geração sem que ninguém parasse para questionar se aquilo ainda fazia sentido. O mecanismo do problema é simples. O seu cérebro de mãe, programado para proteger a vida que cresce dentro de você, ativa um alarme de perigo sempre que alguém diz que um alimento é proibido. É um instinto de sobrevivência. Quando sua avó diz que queijo mole mata, seu corpo ouve como se ela estivesse dizendo que há um leão na sala. O problema é que a indústria de alimentos mudou, as leis de vigilância sanitária mudaram, mas os conselhos de família ficaram presos no tempo. Você acaba vivendo numa prisão alimentar autoimposta, onde o medo de errar é maior que a vontade de se nutrir. Isso gera um estresse desnecessário, e o estresse, ironicamente, é muito pior para o seu bebê do que um pedaço de queijo pasteurizado. Muitas vezes, essa autossabotagem vem de uma crença limitante de que ser uma boa mãe significa sofrer e abrir mão de tudo o que é prazeroso. Você acha que precisa comer apenas coisas sem graça, cozidas no vapor, sem tempero e sem sabor, para garantir que seu filho nasça perfeito. Mas olhe, a natureza não funciona assim. A nutrição precisa de variedade, de prazer e de nutrientes reais. Quando você corta grupos inteiros de alimentos baseados em mitos, você pode estar justamente deixando de lado fontes importantes de cálcio e proteínas que seu corpo precisa desesperadamente agora. A culpa que você sente ao desejar um queijo não é sua falhada. É resultado de informações desatualizadas que circulam livremente. Você não é negligente por querer comer. Você é humano. E a boa notícia é que existe um caminho para sair dessa névoa de dúvida e recuperar a alegria de comer bem, com segurança e ciência ao seu lado. Aqui está a verdade, que vai mudar a sua forma de encarar a próxima ida ao supermercado. A regra de ouro não é o tipo de queijo, mas sim o processo pelo qual o leite passou. O grande vilão não é o queijo mole, nem o brie, nem a camembert. O vilão é o leite cru. Se o queijo foi feito com leite pasteurizado, ele é seguro. Pasteurização é apenas um nome complicado para um processo de aquecimento que mata as bactérias ruins, aquelas que poderiam causar problemas para você e para o bebê. Pense nisso como um escudo invisível. Quando você compra um queijo na embalagem, procure a palavra pasteurizado no rótulo. Se estiver escrito ali, você pode respirar aliviada. Estudos mostram que queijos moles feitos com leite pasteurizado não oferecem riscos de infecções quando consumidos dentro de uma dieta equilibrada. Isso não é um palpite, é o que as pesquisas atuais indicam sobre segurança alimentar na gestação. Claro, cada corpo é único, e cada gravidez tem suas particularidades.
Então é fundamental que você converse com seu médico antes de fazer qualquer mudança na sua alimentação. Mas saber disso já tira um peso enorme das suas costas. Vamos falar especificamente sobre o brie e os queijos de casca branca. Eles são deliciosos, cremosos e ricos em nutrientes. O medo antigo diz que a casca branca é onde as bactérias se escondem. Em queijos artesanais de leite cru, isso poderia ser verdade. Mas nos queijos industriais e regulamentados, feitos com leite pasteurizado, a casca é segura. A textura mole não é sinal de perigo, é apenas uma característica da fermentação. O que você precisa evitar são aqueles queijos vendidos a granel, sem embalagem, onde você não tem como saber a origem do leite ou se houve contaminação cruzada na fatiadora da loja. Aquele queijo branco mole que fica num balcão aberto, sendo cortado na hora. Esse sim deve ser evitado, não porque é molé, mas porque não há garantia de higiene no processo de venda. Já o queijo que vem fechado da fábrica, com selo de qualidade e escrito pasteurizado, é um aliado. Ele te dá cálcio para os ossos do bebê, proteína para a formação dos tecidos e gorduras boas que ajudam no desenvolvimento do cérebro da criança. É importante também desfazer outro mito muito comum. Muita gente acha que comer queijo vai fazer você engordar descontroladamente, ou que o bebê vai nascer muito grande. Isso não é verdade quando o consumo é feito com equilíbrio. O ganho de peso excessivo na gravidez geralmente vem do consumo exagerado de açúcares e carboidratos refinados, e não de uma fatia de queijo. Na verdade, a gordura e a proteína do queijo ajudam a controlar a sua fome, fazendo com que você não sinta aquela vontade louca de comer doces meia hora depois. Isso ajuda a manter sua glicemia estável, o que é excelente para evitar o diabetes gestacional e para controlar o ganho de peso de forma saudável. Imagine seu prato como um quebra-cabeça. O queijo é uma peça importante que encaixa perfeitamente quando acompanhada de vegetais e frutas. Não é sobre comer o queijo sozinho o dia todo, mas sobre incluí-lo de forma inteligente nas suas refeições. Você deve estar se perguntando como aplicar isso na prática sem ficar paranoica lendo cada rótulo. A primeira coisa a fazer é acalmar seu coração. Entenda que a maioria dos queijos que você encontra nos grandes supermercados, aqueles que ficam na parte refrigerada e têm marca conhecida, são seguros. A lista de proibições é muito menor do que dizem por aí. Queijo Minas Frescal, ricota, cottage, mussarela, prato, parmesão, brie, camembert e gorgonzola. Desde que pasteurizados, podem fazer parte da sua rotina. A única exceção real são os queijos mexicanos frescos, como o queso frescon, se forem de origem duvidosa, e qualquer queijo de leite cru importado que não tenha passado pelo processo de aquecimento. Mas repito, a palavra mágica é pasteurizado. Se você vir essa palavra, o caminho está livre. Isso não significa que você deve comer quilos de queijo por dia. Tudo na vida, especialmente na gravidez, pede moderação. 1 ou 2 porções ao dia são suficientes para obter os benefícios sem exageros. Outro ponto crucial é a higiene na hora de servir. Mesmo que o queijo seja seguro, se você cortar ele numa tábua que teve carne crua ou se usar uma faca suja, o risco de contaminação aparece. Lave bem as mãos, use utensílios limpos e guarde o queijo na geladeira na temperatura correta. Bactérias gostam de calor, então mantenha seu queijo bem refrigerado até o momento de comer. Se você for comer fora de casa, em restaurantes, tenha atenção. Pergunte se o queijo é pasteurizado. Na dúvida, prefira os queijos cozidos, como aqueles que vão no sanduíche quente ou na pizza, pois o calor extra garante ainda mais segurança. Embora não seja estritamente necessário, se o queijo já for pasteurizado. Essas pequenas atitudes transformam o medo em controle. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser a gestora da sua própria alimentação. Lembre-se que a alimentação na gravidez também é sobre saúde mental. Comer com prazer, saborear uma comida gostosa sem medo, libera hormônios de felicidade que passam para o bebê. Uma mãe estressada, com medo de cada garfada,
não está oferecendo o melhor ambiente para o desenvolvimento do filho. Ao entender a ciência por trás dos alimentos, você quebra as correntes dos mitos antigos. Você percebe que sua sogra falava aquilo porque na época dela era diferente. Ou porque ela ouviu de outra pessoa que também não sabia. Não é maldade, é apenas informação desatualizada. Você tem o poder de atualizar esse conhecimento e proteger seu bebê com escolhas conscientes, baseadas em fatos e não em boatos. A nutrição funcional gestacional, que é o caminho que estamos trilhando aqui, foca exatamente nisso. Montar o prato com alimentos acessíveis que regulam sua energia, reduzem os enjoos e entregam os blocos construtores exatos para cada fase da gestação. O queijo entra nesse contexto como uma fonte valiosa de nutrientes, desde que escolhido com critério. Não é sobre seguir regras cegas, é sobre entender o porquê das coisas. Quando você entende que o leite pasteurizado é seguro, o medo desaparece. Quando você sabe que o controle de peso vem do equilíbrio geral da dieta, e não de proibir um único alimento, a ansiedade diminui. Você começa a ver a comida como remédio e como prazer, e não como um campo minado. Existem muitas outras dúvidas que surgem nesse caminho, como quais vegetais evitar, como preparar as carnes, quais peixes são seguros e como garantir que você está recebendo ferro e ácido fólico suficientes sem precisar tomar dezenas de comprimidos. A confusão entre conselhos de sogra e ciência sobre comida não para no queijo. Ela se espalha por toda a sua geladeira e pode estar te impedindo de ter a gestação leve e saudável que você merece. Você não precisa navegar sozinha nesse mar de informações contraditórias. Existe um guia completo que organiza tudo isso para você, passo a passo, trimestre a trimestre, mostrando exatamente o que comer para nutrir seu bebê e controlar seu peso sem sofrimento. Se você quer acabar de vez com as preocupações sobre o que deve comer, proteger seu bebê com a nutrição correta e finalmente ter uma gestação tranquila, longe do medo e da desinformação, eu tenho algo especial para você. Clique no link da descrição e conheça o guia completo de alimentação para uma gravidez saudável, que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com confusão entre conselhos de sogra e ciência sobre comida. Este material foi criado para te dar a segurança que você precisa, explicando de forma simples como controlar o ganho de peso para uma gestação leve, garantindo que você e seu bebê recebam tudo o que precisam. Lembre-se sempre de conversar com seu médico antes de fazer qualquer mudança na sua dieta, pois ele conhece seu histórico específico. Mas ter conhecimento de qualidade é o primeiro passo para uma gravidez feliz e segura.